Ok, vamos começar. Essa semana, nós começamos um novo Chumash Vaikra, Parashat Vaikra. E a Parashat nossa começa com Vaikra el Moshe. E Hashem chamou Moshe e falou para Vaidaber Elav, e falou com ele, Me'ol Lemor, dizendo do Ohel Moed, que chamou ele para... Ok. Chamou Moshe Me'ol Lemor. E aí ele entregou para ele a mitzvah dos korbanot. Esse Vaikra começa com Vaikra, tem um Aleph pequenininho. Do lado do Vaikra, o Aleph do Vaikra é pequenininho. E é conhecido por que o Aleph do Vaikra é pequenininho. Na Torá, pequenininho. É escrito na Torá com Aleph pequeno. Na verdade, existem 3 tipos de letras na Torá. A maioria absoluta, 99% das letras, são otiot benoniot, são letras medianas. Existem certas letras que elas são otiot gdolot, otiot grandes, letras grandes. Por exemplo, o Beit do Bereshit é um Beit grande. No Shema Israel, Shema, Ain é grande. O Dala do Echad é grande. E existem otiot ktanot, letras pequenas. Por exemplo, sobre Chayesra, está escrito de Livkotá, o Kaf é pequenininho. E várias outras. E aqui na nossa... também na Parashat da semana que vem. E na nossa Parashat Vaikra, o Aleph é pequenininho. Na verdade, existe em todo o Tanakh, uma vez, cada letra em estilo pequeno. Tem o Aleph, em todo o Tanakh tem o Beit, tem o Gimel e assim por diante. Como também existe em todo o Tanakh, Aleph, Beit grande. O Aleph, Beit, assim por diante. O Aleph pequeno está na nossa Parashat Vaikra. O Aleph grande é o início do livro Divrei Hayamim, é um dos 24 livros do Tanakh, se chama Divrei Hayamim, que é o livro de cronologia da história de desde o começo da criação do mundo até a construção do segundo templo, chamado Divrei Hayamim. Então, esse Divrei Hayamim, como ele começa a história do mundo, ele começa com o versículo Adam, Shet, Enosh, que são os 3 primeiros personagens do mundo. Adam Rishon, que tem um filho chamado Shet, e um filho dele chamado Enosh. O Adam tem um Aleph grande. E o Vaikra, a nossa Parashá, tem um Aleph pequeno. Por que o Aleph é pequeno na nossa Parashá? Então, Balaturim, ele explica da seguinte forma. Ele fala que a palavra Vaikra é um tipo de chamada que Deus faz para o povo de Israel, de uma forma que essa chamada ela é com uma forma afetiva. Na escritura, ele explica Vaikra, Lashon Chibah, uma linguagem afetiva, Lashon shemalachei hasharet mishtamshim bo, uma linguagem que os anjos celestiais eles usam, como está escrito, Vekara zel zeh ve'amar, um chama o outro. Vaikra quer dizer uma linguagem de afeição. Então, quando Deus aparece para Moshe Rabbeinu, ele aparece dessa forma afetiva. Vaikra el Moshe, ele chama Moshe, demonstrando a paz, a afeição e o amor que Hashem tem por Moshe Rabbeinu. Então, isso é Parashat Vaikra. Quando Hashem aparece para Bilam, Bilam era um profeta pagão, um antissemita, queria amaldiçoar o povo de Israel. Lá está escrito, Vayaker Hashem el Bilam. Vayaker, Deus encontrou Bilam, como se fosse que ele encontrou ele de passagem. Encontrou ele no meio do caminho. Porque que como Bilam, ele era um profeta pagão, Deus não usou a linguagem de Vaikra, que é uma linguagem de afeição,
Mas ele usou a linguagem vayaker. Vayaker quer dizer com frieza, Agora, para Moshe Rabbeinu, Hashem usou Vaikra. A diferença entre Vayaker e Vaikra é um Aleph. Vayaker é Vaikra sem Aleph. Vaikra é Vayaker com Aleph. Então, quando Deus mandou Moshe Rabbeinu, Deus ditou toda a Torá para Moshe Rabbeinu. E ele ditou também Parashat Vaikra. Então, quando Hashem mandou Moshe Rabbeinu escrever Parashat Vaikra, Moshe Rabbeinu, Vaikra Moshe Rabbeinu não se achava digno para receber essa chamada de uma forma de Vaikra, uma forma de afetiva. Então, ele quis escrever Vayaker, igual Hashem escreve para os pagãos. Então, ele colocou o Aleph, mas ele colocou um Aleph pequenininho, para dizer que ele não é merecedor. Então, isso significa a humildade de Moshe Rabbeinu. Vaikra está escrito com Aleph pequenininho, demonstrando que Moshe Rabbeinu não se achava digno para ser usado para ele a palavra Vaikra. Quando uma criança, normalmente, ele faz o Opshernish, ele corta o cabelo com 3 anos. Então, a gente leva ele para estudar as primeiras letras no Heider. E lá tem um processo inteiro, se ensina para ele Aleph Beit, se coloca mel no Aleph Beit, etc. E depois se começa a estudar Humash com ele. Qual é a primeira parashá que se começa a estudar? Vaikra. Lá me ensina para ele o Pasuk, Vaikra, Moshe, que Hashem chamou a Moshe e falou para ele. Então, esse é o primeiro Pasuk que se ensina para uma criança quando ele entra no Heider. Por que se ensina justamente esse Pasuk? Porque Parashat Vaikra fala sobre os Korbanot. Então, por isso, nossos sábios falam, Yavol Tehorim Veitasku Betarot. Vão vir crianças pequenas, que eles são puros ainda, eles não têm pecados. E eles vão se ocupar com o estudo de Taharot, de coisas puras, que são as oferendas. Então, por isso, o primeiro Pasuk que se ensina para uma criança na entrada do Heider é Vaikra. Vaikra al-Moshe, que fala sobre Korbanot, que Yavol Tehorim Veitasku Betarot, que venham puros e vão estudar coisas puras. Quando Tzemach Tzedek, terceiro Rebbe, ele completou 3 anos. Ele, infelizmente, já não tinha mais mãe, a mãe havia falecido, que ela se entregou a sua alma para proteger o pai dela, Rebbe Tzimvora Leia. Então, quem assumiu a educação dela foi o próprio Alter Rebbe. O Alter Rebbe, ele que transmitia a educação para o filho, para o neto dele, para o Tzemach Tzedek. Então, quando foi levar ele para o Heider, quem leva normalmente é o pai, leva o filho para o Heider. Então, quem levou o Tzemach Tzedek foi o Alter Rebbe. E, quando mostraram para o Tzemach Tzedek o primeiro Pasuk, Vaikra al-Moshe, que chamou Moshe, o Tzemach Tzedek percebeu que a letra do Aleph estava pequenininha. E ele perguntou para o Alter Rebbe por que a letra do Aleph é pequenininha. Por que aqui é diferente? O Aleph é pequenininho. Então, o Alter Rebbe respondeu para ele o seguinte. Ele falou que Adam Arishon, o primeiro homem, começa no Divrei Yamim com a letra Aleph grande. Tem um Aleph grande. Que Adam Arishon, ele era uma pessoa muito especial. Ele era o único ser do mundo que foi criado com as próprias mãos divinas. Todo mundo foi criado com a fala de Deus. Adam Arishon foi o único ser do mundo que ele foi criado com as próprias palmas da mão de Deus. Está escrito que Deus fez um boneco de lama e fez dele Adam Arishon. E depois vai Pav Nishmat Chaim, e assoprou na narina dele um espírito de vida. Quer dizer que Adam Arishon, ele era corpo e alma divino. O corpo dele era feito com a mão de Deus e a alma dele foi um sopro de Deus. Então, por isso está escrito Aleph grande de Adam Arishon. Adam começa com Aleph grande para dizer que ele era a personalidade mais completa que existia na história. Yetzir Kapav Shel HaKadosh Baruch Hu, a criação das próprias mãos de Deus. E como Adam conhecia a sua grandeza, sabia que ele era importante, isso levou ele a pecar.
E por isso ele comeu do fruto proibido, que levou ele a pecar. Por ele reconhecer a importância dele, levou ele a pecar. Então, isso quer dizer o Aleph grande de Adão. Moshe Rabbeinu, ele sabia a importância dele. Ele sabia que Deus falava com ele cara a cara. Ele sabia que foi ele que tirou o povo do Egito. Ele sabia que ele que escreveu toda a Torá. Ele sabia de tudo isso. Mesmo assim, ele não se orgulhou. Que ele pensava, porque já ele pensava que toda essa minha vantagem, Moshe Rabbeinu tinha, era por causa que ele recebeu um presente de Deus. Deus deu para ele uma alma especial. Deus escolheu entre todos os seres da terra e ofereceu para ele a Torá. Deus que deu para ele a possibilidade de tirar o povo do Egito e deu a força para isso. Então Deus é que deu para mim, para Moshe Rabbeinu, toda a minha vantagem. E por isso era a humildade dele. Ele falava que se Deus desse todo esse poder para uma pessoa simples, ele seria melhor do que eu. Eu sou tudo isso aqui por causa que Deus me deu isso aqui. Mas se Deus tivesse dado essa grandeza que eu tenho para outra pessoa, ele seria melhor do que eu. Então, por isso, Moshe Rabbeinu escreveu um Aleph pequenininho, porque ele se sentia inferior a todos os seres humanos, que ele achava que por mais que ele tinha todas essas vantagens, mas tudo isso aqui é um presente de Deus. Mas ele tinha certeza absoluta, se qualquer pessoa recebesse os dons de Moshe Rabbeinu como presente, ele seria mais importante que o próprio Moshe Rabbeinu, e isso que deu para ele esse sentimento de humildade, por isso ele escreveu o Aleph pequenininho. Assim explicou o primeiro Rebbe, o terceiro Rebbe, no momento que ele levou ele para o Heider. O motivo porque o Aleph de Vaikra é pequeno. O Rebbe ele faz algumas perguntas sobre essa história. O Tzemach Tzedek perguntou apenas porque o Aleph de Vaikra é pequeno. Ele não perguntou porque o Aleph de Divrei Yamim, o Aleph de Adam é grande. Simplesmente porque ele não tinha estudado o Divrei Yamim. Ele tinha acabado de começar a estudar o Chumash. Para você estudar Divrei Yamim, você tem que estudar todo o Chumash, todo o Tanakh, e no final do Tanakh você entra no trecho que é chamado Divrei Yamim. Até lá, então, ele não tinha estudado. Então, a pergunta dele não foi porque o Aleph de Adam está grande no Divrei Yamim, porque ele nem sabia disso, não é o assunto dele, não foi essa a pergunta. A pergunta dele foi apenas porque o Aleph do Vaikra está pequeno. Então, bastava o Alter Rebbe explicar que Moshe Rabbeinu era humilde. E por isso o Aleph está pequeno. Na verdade, essa explicação que o Aleph é pequeno por causa da humildade de Moshe Rabbeinu, nós encontramos em vários comentaristas da Torá, o Balaturim, o Rosh, etc, etc, etc. Muitos explicam que o Aleph é pequeno por causa da humildade de Moshe Rabbeinu. E lá, lá eles não se estendem dizendo que Adam Arishon tinha um Aleph grande, e ele simplesmente fala o que é pequeno, porque é por causa da humildade de Moshe Rabbeinu. Não mais do que isso. Por que o Alter Rebbe precisava se estender em tantos detalhes e explicar o Aleph grande de Moshe Rabbeinu, que ele reconhecia, o Aleph grande de Adam Arishon, que ele reconhecia a sua grandeza, etc, etc. Por que não foi direto para o assunto? Aleph pequeno, por causa da humildade de Moshe Rabbeinu. E por que precisa explicar qual era a humildade de Moshe Rabbeinu? Que ele achava que se as forças que ele tinha fossem dadas para outros, simplesmente fala por causa da humildade de Moshe Rabbeinu, ponto. Todo mundo sabe que Moshe Rabbeinu é humilde. Está escrito na Torá que Moshe era a pessoa mais humilde que tinha na face da terra. Então é muito simples. Não precisava se estender tanto assim. E além do mais, nós sabemos que a pessoa não pode falar mal de nenhum ser humano. Ninguém. Quando a Torá quer falar na Parashat Noach que tem animais puros e animais impuros, a Torá não chama animais impuros. A Torá fala a behemá terorá, o animal puro, e a behemá shareina terorá, um animal que não é puro, mas ele não fala a palavra impuro. Que nem se um animal impuro, a Torá não usou uma linguagem desprezível. Imagina Adam Arishon, que ele foi uma criatura divina, por que ele precisava falar mal de Adam Arishon? Que ele era orgulhoso, e por causa do orgulho dele, ele reconhecia a sua grandeza, e por causa disso ele pecou. Devia dizer somente a vantagem de Moshe Rabbeinu, e não falar sobre a desvantagem de Adam Arishon. A verdade é que o Rebbe explica, dá para nós uma outra luz sobre toda essa história e também sobre o Aleph do Vaikra. Ele fala o seguinte,
Isso que Adam Arishon reconhecia a grandeza dele era justo, porque realmente ele era especial. Ele foi o único ser que foi criado com as mãos de Deus. Está escrito que um sábio, uma vez ele entrou na caverna onde estava enterrado Adam Arishon, e ele viu que a luz que saía da face de Adam Arishon era tão forte que ele teve que fechar os olhos, senão ele ia ficar cego. Ele teve que sair de lá rápido. Por quê? Porque é Deus que fez a cara dele. Foi realmente algo criado por Deus. Então, Adam Arishon tinha todas as vantagens. Mesmo depois do pecado, que ele teve uma decaída, mesmo assim ele continuou sendo o escolhido entre todos os seres, uma criatura divina, que Deus colocou a mão dele. Então, isso que ele reconhecia a grandeza dele, não tinha nada de errado, porque essa era a verdade. Então, isso que ele falou, que Adam Arishon reconhecia a grandeza dele, não era pejorativo para Adam Arishon, o fato de ele reconhecer a grandeza dele. Isso é uma coisa normal, assim tem que ser. Um judeu tem que reconhecer a sua vantagem. Tinha um Hassid, que ele se chamava Yitzchak de Romil, que ele falou que ele nunca pecava porque ele era orgulhoso. Ele era orgulhoso. Quando Yetzer Hara vinha para ele para fazer um pecado, ele falou: você quer fazer o pecado? Eu sou um Hassid do Alter Rebbe. Eu sou uma pessoa que estuda Hassidut, que me dedico a reza, etc. Eu estou num nível tão elevado. Como você quer me fazer pecar? Isso aqui, se pasnes, não combina comigo. Isso que você quer que eu faça. Ele falou, por causa do orgulho dele, ele nunca pecava. Quer dizer, o orgulho, existe o orgulho positivo. Um Yehudi tem que ter Geon Yaakov. Ele tem que ter orgulho de ser um judeu. Um Hassid tem que ter orgulho de ser um Hassid. Nossos costumes que nós temos, costumes Chabad, é um orgulho para nós fazermos esses costumes, é um Geon Yaakov. E quando alguém pega a gente na rua, por que Chabad costuma assim? Nós temos que falar com orgulho, que esse é o costume escolhido, etc. E não, tentar arranjar uma desculpa e tentar se colocar a cabeça entre as pernas. É assim, tem que ter orgulho. O orgulho positivo. O orgulho de ser judeu, o orgulho de ser Hassid, o orgulho de ser um Hassid Chabad, isso tem que ser. É um orgulho que leva a gente a cumprir mitzvot. O fato que Adam Arishon tinha orgulho, isso é uma coisa normal. E assim tem que ser um tzadik. Ele tem que reconhecer suas vantagens. Então, isso que Adam Arishon tem um aleph grande, não é nada de errado, era muito certo. A novidade é que Moshe Rabbeinu tinha o mesmo motivo para ser orgulhoso. Porque ele sabia de todas as vantagens que aconteceram com ele. E ele fez algo excepcional, que normalmente um tzadik não faz. Ele mesmo assim, ele passou a ser muito humilde. Pelo fato, o que levou ele à humildade? Então, o Alter Rebbe falou, se ele reconhecia a grandeza dele, como pode ser que ele podia ser humilde? Isso o Alter Rebbe precisou explicar, porque já que ele sabia que toda essa grandeza que ele tinha era um dom que ele recebeu de Deus, era um dote divino, um presente divino, ele sabia que se isso tivesse sido dado para outra pessoa, ele ia ser melhor do que ele. Então, por isso que levou ele à humildade. Quer dizer, tanto Moshe Rabbeinu como Adam Arishon sabiam das suas vantagens, sabiam das suas grandezas. E realmente, pelo saber das suas grandezas, a pessoa tem que se sentir enaltecida, só mais que o outro. Um rabino que ele se considera igual à comunidade, então aquela comunidade não tem fim, não tem futuro. Que ele realmente vai dizer, quem sou eu, quem é que eu vou dar o discurso? Qualquer um aqui pode dar, não vai deixar todo mundo pisar. Em cima dele vai virar uma anarquia. Não vai ficar mais uma sinagoga. Então, realmente, isso aqui não pode ser. Tem que ter. Cada um tem que saber sua posição. Mas Moshe Rabbeinu, com tudo que ele sabia da sua grandeza, ele colocou o aleph pequeno, porque ele falava que se outra pessoa tivesse esses mesmos dotes que recebeu de Deus, eles seriam melhor do que isso, melhor do que ele. E o Rebbe anterior, ele fala por que Adam Arishon, por que Moshe Rabbeinu era tão humilde assim? Fala para nós o Midrash, assim fala o Rebbe anterior. Que Adam Arishon, novamente, que Moshe Rabbeinu, ele olhou para a nossa geração, que é a última geração antes de Mashiach, que é chamado Ikvetani Meshicha, que é uma geração que podemos dizer que, em nível espiritual,
é menor, mais baixa, inferior a todas as outras gerações que passaram. Porque nós temos testes e ocultações muito grandes. E mesmo assim, nessa geração, vão existir judeus que eles se mantêm firmes no judaísmo, cumprem Torá e Mitzvot, cumprem os costumes judaicos e hassídicos, etc. Se mantém firme no shiurim, etc., nas rezas. Ele ficou assim humilde. Ele falou com Moshe Rabbeinu, se eu tivesse naquela geração, eu com certeza não iria aguentar. E por isso que ele ficou humilde. Quer dizer, não existe uma contradição em reconhecer a sua grandeza e mesmo assim ter humildade. Então, essa foi a diferença. Adam Arishon reconhecia a sua grandeza, mas por ele não exercitar a sua humildade, isso levou ele a pecar. Quer dizer, não é alguma coisa negativa, que ele se comportou de uma forma certa, mas está escrito, quanto maior uma pessoa, maior o seu Yetzer Hara. Vendo a sua grandeza tão grande, então o Yetzer Hara, ele decidiu tentá-lo com esse pecado. E nós encontramos isso com outras pessoas também. David HaMelech, que não existia igual como ele em grandeza espiritual. O Yetzer Hara tentou ele com Batsheba, assim por diante. Porque grandes sadiquim, quando eles realmente se encontram no nível enaltecido, eles também é um lugar para a inveja do Yetzer Hara, que tenta testá-los. E realmente, Adam Arishon pecou. David HaMelech, de uma forma superficial, ele pecou, apesar que a Gemara fala que não pecou, mas realmente ele errou, porque, na verdade, ele falou para Deus, pode me testar que vai dar tudo certo. Claro, pode te testar. Deus testou, ele não deu certo. Já Moshe Rabbeinu, ele, por mais que ele sabia da sua grandeza, mas realmente a humildade dele levou ele a se considerar o mais baixo entre as criaturas. Anav Meod, ele era muito mais humilde, Mikol Ha'adam Asher al Pnei Adamah, de todos os seres que tinham na face da terra. Ele, não somente pessoas que estavam, qualquer pessoa, ele se considerava, ele achava que se essa pessoa tivesse os dotes que ele recebeu de Deus, ele sim ia ser melhor. E isso, na verdade, é a lição que nós aprendemos do Vaikra pequeno. Na verdade, o Alter Rebbe fala o seguinte, por que o Vaikra aqui, o Aleph está pequeno? Na Parashá da semana passada, está escrito que Moshe Rabbeinu, quando o término do livro de Shmot, que Moshe Rabbeinu, ele terminou a construção do Mishkan, e logo depois que ele terminou a construção do Mishkan, Vaishkon, וכבוד השם מלא את המשכן, והשכון ענן על המשכן, וכבוד השם עלה על המשכן, que a honra de Hashem pairou sobre o Mishkan numa forma de uma nuvem. E lá está escrito, Velo yachol Moshe lavou al Mishkan. Moshe Rabbeinu não conseguia entrar no Mishkan. Por quê? Porque tinha uma nuvem sobre o Mishkan. O Chvod Hashem aleta Mishkan, a nuvem de Hashem preenchia o Mishkan e não conseguia entrar. Era uma divindade muito forte. Por isso, depois, assim terminou a parashá anterior. E começa a Vaikra Moshe. Hashem chamou Moshe. Quer dizer, Moshe Rabbeinu não podia entrar no Mishkan porque a divindade era muito grande. Então, Hashem chamou Moshe. Aí Moshe entrou no Mishkan. Explica o Alter Rebbe. A revelação divina que tinha no Mishkan era muito poderosa. Deus é simbolizado pela letra Aleph, Alufosh Elolam, que ele é, na verdade, o general do mundo, o dono do mundo. Por isso, Deus é simbolizado com Aleph. Echad quer dizer Aleph, que é um Deus, que está nos 7 céus e na terra e nos 4 cantos do mundo. Deus é simbolizado pelo Aleph. No Mishkan, a presença divina era tão potente que era como se fosse o Aleph grande. Moshe Rabbeinu não aguentava isso. Para que Moshe Rabbeinu pudesse entrar, Deus precisava diminuir a sua luz, ocultar o seu brilho, e transformou o Aleph grande no Aleph pequeno. Aí vai criar Moshe, aí chamou Moshe. Então lá ele fala ao Alter Rebbe, no Likutei Torá, que Adam Arishon, ele era um nível muito superior a Moshe Rabbeinu. Por isso ele aguentava a presença divina no Aleph grande. A Moshe Rabbeinu já não aguentava, ele era um Aleph pequeno. Quer dizer, o Aleph pequeno de Moshe Rabbeinu não é apenas pela humildade, mas ele não estava realmente no nível da Adam Arishon, ele precisava diminuir o Aleph para estar no nível dele. Mas ele conseguiu chegar num nível superior a Adam Arishon por causa da humildade dele
por causa que ele sabia que se essa força recebesse outra pessoa, ele seria melhor que ele. Então, por isso, realmente, Moshe Rabbeinu chegou a um nível superior. E isso, na verdade, é o assunto. Nós sabemos que dentro de Adam, Arishon, já tinha essas três personalidades. Aleph é Adam, Dalet é David é Melech, e Mem é Moshe. O Mem é Mashiach. Tem duas explicações aqui. O Mem é Moshe, o Mem é Mashiach. Quer dizer, Moshe Rabbeinu estava no nível do Adam Arishon não tão grande, ele era um Aleph pequeno, mas ele também chegou a um nível elevado por causa dessa humildade. Na nossa Parashá, todo o assunto da Parashá fala de korbanot, das oferendas que nós temos que trazer para Deus. Está escrito oferenda de animais, oferenda de vegetais, tipos de farinhas, oferendas de pombinhas, etc. Hassidut explica que quando a pessoa traz uma oferenda para o Beit HaMikdash, na verdade, a palavra korban vem na palavra keiruv, ele se aproxima para Deus. Ele fica bem próximo de Deus. E por isso começa as leis do Korbanot dizendo Adam, que akriv mikem korban Hashem, um homem que vai trazer uma oferenda para Hashem. Akriv, que vai trazer de vocês uma oferenda para Hashem. Não está escrito um homem entre vocês que vai trazer uma oferenda para Hashem. Está escrito um homem que vai trazer uma oferenda de vocês para Hashem. Explica Hassidut que a oferenda é do próprio homem. Que quando o homem ele traz um animalzinho ou qualquer oferenda para o Beit HaMikdash, ele está ofertando a sua própria pessoa. Ele está se aproximando de Deus. Korban quer dizer Keiruv, está ficando próximo de Deus. Como pode ser que um ser humano ínfimo, tão pequeno que não é nada, ele pode se aproximar de Deus, que Deus é infinito. Não é impossível se aproximar de Deus. Então, por isso, a Torá nos diz que nós pegamos o exemplo de Moshe Rabbeinu, Vaikra. Quando a pessoa tem humildade, quando a pessoa se anula, quando a pessoa se considera nada, aí ele está no nível divino. Porque Deus é chamado Ain, o nada. Me'ain yavozid, do nada vai vir minha salvação. Então, para a pessoa estar próximo de Deus, tem que ser através do Ain, dessa anulação total e completa, aí realmente ele está próximo de Deus. E isso quer dizer, como que Adam, que akriv mikem, como que o homem vai saber fazer de vocês um korban para Hashem? Quando esse homem, ele está um vaikra, um ala pequeno, ele sabe realmente, ele se encontra no nível de humildade e aí realmente ele se aproxima para Hashem, ele está próximo de Deus. E essa lição que nós aprendemos da nossa parashá, uma pessoa que a pessoa tem que, primeira coisa, saber que ele tem grandes vantagens, igual Adam Arishon sabia das suas vantagens. Que todo Yehudi, ele tem uma alma divina, que é Chelek Elokah Mimal Mamash, uma alma divina, que é uma partícula divina. Cada um tem dentro de si uma parte de Deus. E isso nós recebemos de herança de Adam Arishon, como está escrito no 2º capítulo do Tânia, da onde vem a nossa alma divina, que Deus assoprou nas narinas de Adam Arishon, Ruach Haim, espírito de vida, e quer dizer, quando a pessoa assopra, ele assopra do íntimo dele. Então, Deus, a vitalidade divina entrou em Adam Arishon, e isso todo o povo judeu recebeu de herança de Adam Arishon. Nós temos dentro de si uma alma que é uma partícula divina. Pelo lado dessa alma, nós devemos reconhecer que nós somos especiais, que nós estamos num nível grande. Mas, por outro lado, nós devemos saber que para a pessoa chegar a ser completa, é somente quando ele tem uma humildade muito grande. Quando a pessoa realmente ele está disposto está escrito que a pessoa tem que se considerar menos importante de qualquer ser que se encontra na face da Terra. Ele sempre tem que encontrar a vantagem do outro, como que realmente o outro é melhor do que ele. De vez em quando a gente vê alguém, se um judeu, a gente vê um outro judeu que ele fez algum erro. E que a primeira coisa que ele faz é que esse cara, olha o que ele faz. Ou, às vezes, só uma torcida do nariz já é suficiente. Está escrito na Torá que os filhos de Jacob, está escrito que eles mataram toda a cidade de Shem. Então, lá está escrito que Ve'apam harbu ish. Ve'apam quer dizer o nervosismo deles, eles mataram uma pessoa. Quem é uma pessoa? Toda a cidade de Shem era considerada uma pessoa só. Mas existe uma explicação racídica sobre esse versículo. Apam quer dizer não somente o nervosismo, af quer dizer o nariz. Às vezes nós matamos uma outra pessoa só com o nariz.
A gente torce o nariz, aquele lá torceu o nariz, nós acabamos de matar o fulano. Por quê? Porque nós nos consideramos melhor que ele. Porque, fulano fez isso, fez aquilo. Agora, quando a pessoa própria faz pecados, ou faz erros, ou tropeça, isso 100%, a pessoa sempre consegue encontrar para si uma desculpa. Eu fiz isso porque eu estava, sei lá, naquele momento estava com esse problema, aquele problema. A pessoa sempre tem desculpa para os seus pecados. E assim, a pessoa sempre acha uma culpa nos pecados dos outros. Os outros é culpados, mas eu estou sempre... E isso que é o trabalho de Moshe Rabbeinu. Ele tem que sempre olhar que todas as vantagens não vieram por causa de mim, vieram por causa dos outros. E todos os problemas, eu que causo, eu sou responsável pelos problemas. Eu tenho que sempre encontrar como o outro é melhor do que eu. Sempre o outro realmente ele tem vantagens. Pode ser que é o faxineiro do prédio. Mas se não fosse o faxineiro, eu teria uma casa suja. Também preciso do faxineiro. Ele que me traz a casa limpa. Pode ser qualquer pessoa, em qualquer situação que ele se encontra. Se ele tivesse a minha força, a minha educação, o meu poder, etc., ele seria muito melhor do que eu. No momento que a pessoa ele tem esse sentimento de humildade, acaba todos os problemas dele. Acaba literalmente todos os problemas. Da onde vêm os problemas da pessoa? Por que a pessoa fica nervosa? Está escrito que toda pessoa toda pessoa que fica nervosa, como se ele estivesse fazendo idolatria. O que ele já fez? Ele só ficou nervoso. Compara o nervosismo com idolatria. Mas o Alter Rebbe explica por quê. Quando acontece alguma coisa negativa para a pessoa, por que a pessoa fica nervosa? Porque ele acha que não mereço. Eu mereço? Olha quantas coisas boas eu faço. Eu mereço isso aqui? Então isso ele fica nervoso. Ou quando alguém pisa no calo dele, ele fica nervosíssimo com o outro. Imagina, fulano de tal fez isso comigo. Quem é ele para fazer isso aqui comigo? Ele já começa a bolar como eu vou me vingar, o que eu vou fazer já para ele. Isso já começa a cozinhar dentro dele, vira uma panela de pressão, ele perdeu a vida. A vida inteira ele está preocupado como me vingar. Por quê? Porque ele é o orgulho dele. Quem é fulano para fazer? Quem é fulano para fazer isso comigo? Então aqui realmente o objetivo não é somente se anular. O orgulho tira da pessoa. A pessoa que tem humildade, ele aceita tudo de bom grado. Está tudo bom para ele. Fulano pusou no meu carro. Tá bom. E Yosef Atzadik encontrou os irmãos dele depois de 22 anos que ele venderam como escravo. Ele podia dar um berro contra eles. Vocês, estúpidos, me venderam como escravo. Eu podia torcer o pescoço de vocês. O que ele falou? Não pensem, não fiquem chateados. Vocês pensaram que vocês fizeram alguma coisa errada, mas Deus me mandou aqui com uma missão para salvar o mundo da fome. Então, Yosef, ele ainda cuidou deles e tratou eles bem. Como pode ser isso aqui? Eles acabaram de fazer uma estupidez, mas eles venderam ele como escravo. Não estão falando que eles pegaram um brinquedinho dele, ou então, sei lá, venderam ele como escravo. E ele estava, não entendo, vocês não têm que ficar nervosos. É o Deus que me mandou para isso. O Alter Rebbe escreve lá no Tânia que David HaMelech estava fugindo. Ele estava fugindo de Avshalom, que ele pegou o trono. No meio do caminho, Shimi Ben Geri, que era um judeu, que era revoltado contra David HaMelech, ele vendo David HaMelech por baixo, ele começou a xingar David HaMelech, está vendo, você merece, xingou ele, amaldiçoou ele, etc, etc. David HaMelech não tem o que fazer, naquela época ele era rei, mas ele estava sendo refugiado, ele fugiu. Depois, o exército de David HaMelech conseguiu dominar Avshalom, matou Avshalom e todos os seus exércitos. E David HaMelech voltou para o trono. E esse Shimi Ben Geri, ele voltou correndo e se ajoelhou perante David HaMelech e pediu desculpas por eu ter te xingado. Imagina, por favor, poupe minha vida. David HaMelech falou para ele, por que eu ia te matar? Se afinal de contas, Deus mandou você me amaldiçoar. Que Havai Amalok Halel. Deus me mandou você me amaldiçoar. Pergunta ao Alter Rebbe, aonde está escrito isso? Que Deus mandou ele amaldiçoar? Fala para nós, Alter Rebbe, algo muito importante. Quando algo negativo que acontece com a pessoa, ele tem que saber que isso aqui vem de Deus. É porque ele merece uma capará para alguma coisinha que ele fez lá atrás. Ou ele merece um upgrade de alguma forma. Então ele tem que agradecer para Deus. Por isso que aconteceu com ele. Que dessa forma, ele está, na verdade, trazendo uma expiação para si, está lavando, está se preparando
quilometragens no outro mundo por causa disso. O fulano que fez isso comigo, ele foi apenas um emissário de Deus. Deus apenas mandou ele como emissário. Porque Deus, se isso aconteceu comigo, é porque tinha que acontecer. Tudo é jogar para ti. Do fulano errou. Isso é o problema dele. Mas, para mim, ele não fez nada. Que ele fez apenas a missão de Deus. Uma pessoa que não acredita nisso, quer dizer, não acredita em jogar para ti. Então, é como se ele estivesse fazendo idolatria. Por isso, toda pessoa que fica nervosa é como se ele estivesse fazendo idolatria. Porque ele não reconhece que tudo isso aqui vem de Deus. E esse é o sentimento que a pessoa tem. Uma pessoa que tem a humildade, o aleph pequeno do Vaikra, tem paciência para receber todo mundo de bom grado. Aí, realmente, ele vive bem. Ele nunca está nervoso com nada. Por que vai estar nervoso? Isso aqui faz parte das obras divinas. Ele nunca está sempre tranquilo. Nada vai acontecer com ele, porque realmente ele está. Então, isso, na verdade, é a lição que nós aprendemos em Moshe Rabbeinu. Mas existe mais um detalhe. Às vezes a pessoa pode ser humilde, mas o outro também, o outro tem que pagar por aquilo que ele fez. Ele é humilde, mas o outro, uma vez tinha um Hassid, ele estava falando, eu não sou nada, realmente eu não sou nada, eu sou totalmente bitul, eu sou anulação. E um outro também chegou lá dele, também não sou nada, também não sou. Quem é você para não ser nada? Quem é você para não ser nada? Não, né? O que é esse negócio? Não, né? Eu não sou nada, porque eu não sou nada. Quem é você para não ser nada? E você está me falando. Então, a humildade que tem que ser, não é, o Moshe Rabbeinu não era apenas, isso quer dizer que Moshe Rabbeinu ele era muito humilde. Não basta ser humilde. Ele era muito humilde, Mikola Adama Shopnei Adama, de todo ser humano que está na face da terra. Ele sabia se rebaixar perante todo ser humano que está na face da terra. Isso tem que ser o trabalho para cada um. Cada um tem que olhar para os seus pacotinhos e nunca pensar, fulano, uma vez contou para mim aqui o Rabino Muniz Friedman, ele teve aqui em Israel, ele teve uma palestra para casais, e ele estava falando que no casamento sempre o marido tem que ver que a desvantagem é toda dele, a vantagem da mulher, e a mulher também tem que ver que a desvantagem é dela, a vantagem... E assim ele estava falando, cada um tem que olhar. Aí depois do discurso dele, o homem chegou para ele e falou, olha, Rabino, você falou muito bem. Uma pena que minha mulher não estava aqui para ouvir essas verdades. Uma pena que minha mulher não estava aqui. Então, a pessoa não pode pensar somente no lado dele. Tem que ser uma coisa recíproca e dessa forma, essa é o segredo da pessoa ter realmente uma vida alegre, bem-aventurada em todos os sentidos. Ele possa aguentar e ter paciência com todos, realmente é um dom, que é uma coisa mas através disso, Adam e Akriv et Korbanot Hashem. A pessoa pode se aproximar para Deus. Ele vai fazer da sua vida uma oferenda para Deus. Dessa forma, ele mesmo reconhecendo suas vantagens, que nem Adam Arishon reconhecia suas vantagens, igual Moshe Rabbeinu, mas com isso não levou ele ao orgulho total, e dessa forma, realmente, esse é o caminho para que nós possamos trazer Korbanot para Hashem, oferendas para Hashem, e as oferendas são um nível espiritual. Isso vai abrir o caminho para que nós possamos trazer oferendas físicas no terceiro Beit HaMikdash, porque isso vai abrir o caminho para a vinda de Mashiach, que ele vai ver quando todas as pessoas vão estar no caminho correto, eles vão estar na paz, harmonia, na alegria total e completa. O Rebbe fala que o segredo para a alegria também vem da humildade. Uma pessoa que está orgulhosa, então nunca está contente, então nunca está alegre. A alegria verdadeira vem realmente da humildade, então que nós possamos realmente abrir esses caminhos para trazer a verdadeira alegria e revelar a alegria principal e completa de toda a criação, que é a vinda do Mashiach, que aí nós vamos ter o terceiro Beit HaMikdash e fazer nossas oferendas na prática. Adam, que Akriv, Mikem, Korban, Hashem, o homem que vai ofertar as oferendas para Hashem, e dessa forma vamos abrir os caminhos para a vinda de Mashiach, que seja em breve para todos nós, se Deus quiser. Amém. Escolha, Rabino. Ótimo, deixa eu ligar só a gravação. Interromper a gravação.